Invocando a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães, os auditores Jaime Tadeu Lichinski, Ives Linhares e o Dr. Cláudio Canha, presente ainda a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Célia. Declaro aberta às 14 horas, horário regimental, a 6ª sessão ordinária dessa primeira Câmara do Tribunal, a qual tenho a honra de presidir. Ausente o conselheiro Hermas Brandão, por motivo de férias, tendo sido convocado para substituí-lo, o auditor Jaime Tadeu Lichinski, através da portaria 313/13 da Presidência do Tribunal, de 26 de fevereiro de 2013. Submeto à homologação do colegiado a aprovação da ata número 5 da sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2013. Em votação, aprovada. Concedo, na forma regimental, a oportunidade para as comunicações, inclusões de pautas e devoluções de processos. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, o conselheiro Fernando. Senhor presidente, é para anunciar a devolução da pauta do conselheiro Hermas, protocolo 192-110-2006, que está comigo em vistas. E também comunicar o sobrestamento, o protocolo 494-428-2010, na diretoria jurídica, a aposentadoria que depende de uniformização de jurisprudência. Também 404-330-2009, na diretoria jurídica, aposentadoria, incorporação de verbas transitórias, que envolve o prejulgado em reanálise. E por fim, o 408-874-2010, na diretoria jurídica, a aposentadoria, no mesmo caso do anterior, envolve o reexame do prejulgado 45-357. As comunicações, senhor presidente. Com a palavra, doutor Jaime. Senhor presidente, para solicitar a inclusão em pauta do protocolado 66319/13, que trata de pedido de certidão liberatória que faz a Fundação Araucária. A palavra, doutor Ives. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos, na verdade é um total de 14 processos, 13 deles são atos de inativação, e o sobrestamento se dá em virtude do mesmo caso que o doutor Fernando mencionou, da revisão do acórdão 163808, e um deles é também um ato de inativação pelo questionamento da constitucionalidade do decreto 7774 de 2010. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento dos seguintes atos de inativação na diretoria jurídica: 30, 58, 15, 11, 22, 639, 12, 377, 2512, 18550, 12, 45, 310, 12, 1393, 923, 12, 3596, 1311, 4981, 7611, 4031, 4011, 4035, 58, 11, 1403, 30/12, 35858711, 10597012, 15843312, 632, 15811, 3065512, 30263112, 1793712, 15776312, 30100712, 20453212, 19449912, 32928912, 42051711, 20667512 e 35380111. Obrigado. Agradeço. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta. Processo 21.9869/10. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo município de Porto Rico, repassada pela Secretaria de Estado da Educação no valor de R$ 9.068,06, tendo por objeto a prestação de serviço de transporte escolar aos alunos da rede de ensino público estadual. O presente processo é similar a vários que vêm sendo relatados e nos quais a Diretoria de Análise de Transferências conclui pela regularidade e o Ministério Público requer complementação da instrução com a apresentação de documentos que comprovem a boa qualidade e segurança do transporte escolar, em especial
o laudo de vistoria dos veículos emitidos pelo Ciretran e, alternativamente, a irregularidade das contas e a aplicação de multa. Assim como nos demais processos de minha relatoria, pode-se verificar que o objeto do convênio em análise foi atendido, tendo o município de Porto Rico prestado o serviço de transporte escolar aos alunos do exercício 2009, não constando nenhuma falta no período. Do exposto, considerando que já foram expedidos ofícios à Secretaria de Estado da Educação, recomendando a elaboração de mecanismos mais eficientes e concretos de fiscalização do transporte escolar e também recomendando que a Secretaria passe a exigir de todos os municípios signatários do PET a apresentação do laudo de vistoria nos veículos destinados à condução coletiva de escolares, Este é o relatório e voto. Estava desligado. Eu desliguei no meio da... Fui levar um pouco mais distante o microfone e acabei desligando. Está em votação. Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo número 28.1010/11. Trata-se de prestação de contas e convênio celebrado pelo município de Guairaçá com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 21.600, referente ao exercício financeiro de 2010/11, tendo por objeto a implementação de ações para o programa Crescer em Família. A Diretoria de Análise e Transferências, após análise da defesa apresentada, considerou parcialmente sanadas as impropriedades apontadas, restando ausentes a planilha DAT 05, com as informações sobre a execução do convênio e os extratos bancários da conta corrente do exercício de 2011. Consequentemente, a unidade técnica, acompanhada pelo parecer ministerial, conclui pela irregularidade da prestação de contas em exame, com recolhimento integral dos recursos repassados ao Tesouro do Estado e aplicação de multa. Compulsando os autos, entendo que procedem as manifestações da unidade técnica e do órgão ministerial no sentido de julgar irregular a prestação de contas. Tal se dá pelo não atendimento integral das solicitações dessa Corte, permanecendo ausentes a planilha DAT 05 com as informações sobre a execução do convênio e os extratos de conta corrente do exercício 2011. Todavia, não compartilho da sugestão de recolhimento integral dos valores, posto que em nenhum momento aventou-se a inexecução de seu objeto. Ao contrário, constam dos autos o termo de cumprimento de objetivos, que se encontra na página 23, peça número 15. Termo de instalação e funcionamento dos equipamentos, que se encontra na página 24, peça 15. E documento licitatórios, que também se encontra na página 30, a 57, peça número 15. Ressalte-se que os itens adquiridos, tais como berço, travesseiros, roupas e calçados infantis, jogos educativos, eletrodomésticos, dentre outros, cumprem os objetivos propostos consoante termo firmado pelo órgão concedente que atesta, abro aspas, constatamos em visita que os equipamentos constantes do plano de aplicação aprovado referente ao convênio foram adquiridos e encontram-se instalados e em funcionamento, cumprindo os objetivos propostos. Fecho aspas. Fecha-se aspas. Dessa forma, entendo que a determinação de recolhimento de valores não se mostra adequada nem tampouco razoável no caso dos autos. Diante do acima exposto, acato parcialmente as manifestações da Diretoria de Análise e Transferências e do Ministério Público junto a esse tribunal e voto no sentido de julgar irregular a prestação de contas em face da ausência dos extratos bancários, da conta corrente e da planilha DAT 05, determinando ao gestor, senhor Janesley Amadeu, a aplicação das multas previstas no artigo 87.1b e artigo 87, parágrafo 4º da Lei Complementar número 113/2005. Este é o relatório e voto.
Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo 84.705/09. Trata-se de processo referente à aposentadoria por invalidez da servidora Thelma Maria das Graças Ciesliski, no cargo de professora da Rede Estadual de Ensino. A diretoria jurídica emitiu parecer favorável ao registro da resolução de aposentadoria. O Ministério Público inicialmente questiona a necessidade da apresentação do termo de curatela da servidora aposentada por invalidez, solicitando a prévia citação dos atuais diretores presidente e de previdência do órgão previdenciário estadual para apresentar justificativas acerca do descumprimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 56 da Orientação Normativa 209 do Ministério da Previdência Social. Através do despacho 1490/12 desta relatoria, deixei de acatar a solicitação do membro do parquê, vez que, não obstante o recente reconhecimento por parte dessa Corte no que tange a sua competência para exigir o termo de curatela nos casos de inativação por invalidez, conforme se evidencia do Acórdão 3.609/12 da segunda Câmara, a aposentadoria em tela ocorreu anteriormente a essa decisão, a edição da ON número 0209, que em seu artigo 56 embasou a edição da Instrução Normativa 69/12 desse tribunal, que passou a incluir o termo de curatela no rol de documentos que devem instruir os processos de aposentadoria. Assim, diante do posicionamento esboçado por essa relatoria, o órgão ministerial não se opôs ao julgamento do feito nos termos da instrução, que concluiu pelo registro do ato. Do exposto, acompanhando as manifestações da diretoria jurídica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pelo registro da resolução que aposentou a servidora em face de sua legalidade, com determinação antiprevidenciário para que emita e encaminhe a essa Corte, no prazo de 30 dias, ato revisional visando a adequação dos proventos ao disposto na emenda constitucional número 70, de 29 de março de 2012. Este, o relatório e voto. Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo número 57.4405/09. Estou solicitando a retirada de pauta para a realização de nova diligência à Paraná Previdência. Não havendo oposição, está retirado. Também o processo número 54.2309/09, do município de Loanda, solicito o adiamento. Adiado. Processo número 45.7749/05. Trata-se de monitoramento do cumprimento de decisão dessa Corte, consubstanciada no Acórdão 94/07 Pleno, que aprovou o relatório de auditoria realizado pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, determinando a regularização documental e de execução das obras realizadas pelo município de Pinhais no exercício de 2005. Manifestando-se no feito, a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura informou que os novos contratos firmados pela municipalidade, envolvendo obras e serviços de engenharia, estão de acordo com as determinações dessa Corte e que o município adotou todos os procedimentos a seu alcance para regularizar as mencionadas obras, restando pendências que decorrem de entraves judiciais e administrativos que fogem de sua alçada. Opinou, assim, pelo encerramento do processo. O Ministério Público, junto a esta Corte, acompanhou as manifestações da unidade técnica e opinou pelo encerramento do processo. Com razão, as manifestações precedentes, durante o período de 2007 a 2012, a CEA realizou o monitoramento das ações do município para a regularização dos itens apontados no Acórdão 9407, tendo verificado, nesse interregno, que o município procurou sanar todas as irregularidades apontadas, só não as tendo ultimado por entraves judiciais para a regularização da propriedade do terreno onde foi edificada a Escola Municipal Guilherme Ciolim e por entraves administrativos para obtenção da CND para a verbação de outras duas obras. A solução desses entraves está devidamente encaminhada na seara própria e praticamente independe da ação do município, conforme aponta a CEA. Logo, não mais existe necessidade de permanência de monitoramento dessa Corte sobre aludidas irregularidades. Assim, voto
pelo encerramento do processo de monitoramento, determinando o seu arquivamento. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 529842/12, trata-se de pedido de certidão liberatória formulada pelo município de Cidade Gaúcha. Após a instrução do feito pelas unidades técnicas de órgão ministerial, apurei que o município obteve a certidão pleiteada pela internet em 22 de fevereiro de 2013, com validade até 30 de abril de 13, o que deságua na perda de objeto do pedido vertido nos presentes autos. Daí segue a necessidade de seu encerramento, eis que não guarda mais utilidade para com o requerente. Dessa forma, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 398 do Regimento Interno, voto pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, com o seu consequente encerramento, haja vista a perda de objeto do presente. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 4553-6/13. Trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo Centro de Atendimento Especial à Criança e ao Adolescente de Paranavaí. A Diretoria de Análise e Transferências esclarece que, no âmbito de suas atribuições, a entidade está apta a receber a certidão requerida. Já a Diretoria de Execuções afirma que a interessada não se encontra em condições de recebimento, haja vista a existência de decisão desta Casa que julgou irregular a prestação de contas de transferência voluntária, determinando o recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 53.989,08. O Ministério Público, diante da inexistência de comprovação de recolhimento de valores, tampouco de que a decisão esteja suspensa, opinou pelo indeferimento da certidão. Efetivamente, assiste razão à Diretoria de Execuções e ao órgão ministerial, pelo Acórdão 1301/12 da Primeira Câmara, lavrado nos autos 156.573/09, essa Corte houve por bem julgar irregular a prestação de contas de transferência voluntária firmada entre o município de Paranavaí e a requerente, referente ao exercício financeiro de 2008. Da mesma decisão, restou determinado o recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 53.998,08, devidamente corrigidos solidariamente pelo Centro de Atendimento Especial à Criança e ao Adolescente de Paranavaí e pelo gestor das contas ao erário municipal. A alegação que tramita nessa Casa pedido de rescisão para desconstituir o acórdão número 1301/12 da Primeira Câmara é, de fato, procedente. Ocorre que, até o presente momento, não foi deferida medida liminar suspensiva da decisão rescindenda. E diferentemente do alegado pelo requerente, a rediscussão da matéria em sede de pedido de rescisão não suspende por si só os efeitos da referida decisão. Por essa razão, subsistem os efeitos do acórdão então proferido, incidindo na vedação contida no artigo 95 da Lei Complementar 113 de 2005, a obstar o deferimento da certidão liberatória. Diante do exposto, acolho os opinativos da Diretoria de Execuções e do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas e voto pelo indeferimento do pedido. É este o relatório e voto. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 184365/12. Trata o presente processo de prestação de contas da Câmara Municipal de Capanema, referente ao exercício financeiro de 2011. A Diretoria de Contas Municipais, ao apreciar o contraditório, manteve a restrição, entre aspas, em virtude do reajuste concedido aos agentes políticos ter sido efetuado mediante decreto contrariando os dispositivos legais, fecha-se aspas. Por conseguinte, a unidade técnica conclui pela irregularidade das contas, mantendo a restrição quanto à remuneração dos agentes políticos em face do recolhimento acima do valor devido, com a determinação de devolução e aplicação de multa. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, compartilha a conclusão da unidade técnica pela irregularidade da prestação de contas, com ressarcimento dos valores. O único ponto em que se lastreia a irregularidade
propalada pela unidade técnica e pelo órgão ministerial, refere-se à remuneração acima do valor devido dos agentes políticos, consubstanciada em reajuste feito por meio de decreto e não através de lei específica. Primeiramente, cumpre aclarar que consta expressamente na instrução 1878/12 da DCM, peça 21, que, abre aspas, o reajuste foi feito através de decreto e não de lei. Também não foi encaminhada a legislação que autoriza o aumento dos servidores. O mesmo aconteceu com o município. Afirmação da DCM, fecha-se aspas. A mesma impropriedade, por óbvio, foi constatada quando do julgamento das contas do município, relativas ao mesmo ano de 2011, tendo a Câmara prestado esclarecimentos similares ao município, quanto ao mesmo ponto. No entanto, na prestação de contas do município, a unidade técnica assim se manifestou. Aspas. Tendo em vista o fato de que o reajuste dos servidores foi concedido por lei, página 19 da peça processual número 34, excepcionalmente, pode ser considerado o reajuste de 6,46% concedido aos agentes políticos por decreto, sendo esse percentual referente ao índice de inflação do período e inferior ao concedido aos servidores. Portanto, considera-se sanada a irregularidade anteriormente apontada, recomendando-se que eventual reajuste concedido aos agentes políticos também seja feito por meio de lei. Diante das justificativas e dos documentos apresentados pelo interessado, os quais permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser afastada a aplicação de multa antes propostas em relação a este item. Fecha-se aspas, no que se refere à DCM. Diante do opinativo técnico, esse tribunal houve por bem, por meio do acórdão de parecer prévio 390/12, decidir pela regularidade com ressalva às contas. Em verdade, a majoração dos subsídios dos vereadores teve como primeira autorização a Lei Municipal 1194/08, cujo artigo 6º permitiu o reajuste anual com base na variação do INPC, o que foi feito em 2010, pelo Decreto Municipal 4588/10, e em 2011, pelo Decreto Municipal 4693/2011. Ambos os decretos encontravam seu fundamento de validade na lei municipal. Destarte, os mesmos fundamentos que lastrearam a regularidade das contas do município relativos ao ano de 2011 podem ser utilizados como razões para decidir as contas da Câmara no mesmo ano. Saliente-se que nas contas do exercício 2010, quando o reajuste foi igualmente concedido por meio de decreto 4588/10, tal aspecto sequer foi aventado na instrução. Ademais, em outros casos similares, essa Corte entendeu por bem considerar a lacuna como ressalva e não irregularidade. Nesse sentido, acórdão 1356 de 2007 do Tribunal Pleno, acórdão 2058 de 2007 da Primeira Câmara e acórdão 1461 de 2007 Pleno. Diante disso, em reverência à harmonia das decisões dessa Casa, a irregularidade apontada pode, assim, ser convertida. Do exposto, divirjo da instrução da Diretoria de Contas Municipais e do parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalva, em razão da fixação da remuneração de agentes políticos ter sido efetuada mediante decreto municipal. Esse é o relatório e voto. Em discussão? Em votação, aprovado. Processo 208844/11. Tratam os autos de prestação de contas do município de Reserva, relativas ao exercício de 2010. Instruído o feito, a DCM conclui que as contas não apresentam restrições, sendo possível a emissão de parecer prévio no sentido da regularidade, recomendando providências quanto à discrepância dos valores do compensado no balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade e a existência de obra paralisada no município. Por sua vez, o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, recomendou a notificação do prefeito responsável para que o mesmo demonstre o cumprimento da determinação contida no acórdão de parecer prévio 217/11 da Segunda Câmara, autos número 165.670/10,
que julgou as contas relativas ao exercício do ano anterior de 2009. Diante do opinativo ministerial, o município foi instado a se pronunciar, tendo apresentado manifestação e documentos. Perante tais documentos, a Diretoria de Contas Municipais considerou comprovado o cumprimento das determinações, mas ressaltou que, entre aspas, a forma de provimento do cargo de assessor jurídico ocorrida em 2010 contraria o entendimento pacificado por essa Corte de Contas, fecha-se aspas. Encaminhando o feito para a nova manifestação do Ministério Público, este entendeu comprovados os itens que figuravam como determinações pelo acórdão de parecer prévio. No entanto, com fundamento no informado pela unidade técnica, opinou pela irregularidade das contas em razão do provimento em comissão do cargo de advogado. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a inclinação pela irregularidade constante da informação da DCM e do parecer ministerial lastreia-se em um único ponto: provimento em comissão do cargo de procurador jurídico. Em que pesem os opinativos, não vislumbro como razoável macular toda a gestão relativa ao exercício financeiro de 2010 em razão de um único ponto em desconformidade com a orientação dessa Corte. Destaque-se, inicialmente, que o órgão ministerial sugeriu a comprovação nestes autos das determinações constantes do acórdão que julgou as contas de 2009, tendo a municipalidade logrado êxito em comprovar o seu pleno atendimento. Contudo, não se verificou da aludida decisão qualquer determinação ou sequer menção em relação ao aspecto ora levantado, qual seja o não preenchimento do cargo efetivo de assessor jurídico. Dessa forma, tratando-se de impropriedade detectada apenas nessa oportunidade, há que se ponderar acerca das justificativas do ente no sentido de ter priorizado a regularização de aspectos que foram objeto de apontamentos anteriores por parte dessa Corte. Ainda, conforme já defendi em processo anterior, a situação vivenciada por municípios de pequeno porte muitas vezes inviabiliza a satisfação integral dos comandos dessa Casa, situação esta também evidenciada nos autos em apreço e que merece ponderação no sentido de não macular por si só toda a gestão municipal. Raciocínio esse que encontra guarida na jurisprudência desta Casa, que em algumas oportunidades houve por bem considerar como ressalvas eventuais infringências ao prejulgado número 6. Cite-se como exemplo o acórdão 3022/12 da primeira Câmara, que foi o relator, o nobre auditor, Dr. Tiago, lavrado em prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Amazonas, igualmente no acórdão 2591 de 2012 da primeira Câmara, em que foi o relator o nobre conselheiro Caio Soares, que julgou regulares as contas relativas ao exercício financeiro de 2011 da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, ressalvando a terceirização das atividades de advogado e contador. Finalmente, menciono o recente processo de minha relatoria, julgado nesta primeira Câmara, autos número 2147/9811, no qual foi transformado em ressalva o mesmo ponto que fundamentou a irregularidade era apontada. Diante do disposto, divergindo da informação da Diretoria de Contas Municipais e do parecer ministerial, voto excepcionalmente pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas relativas ao exercício financeiro de 2010 do município de Reserva, em razão do provimento em cargo em comissão de assessor jurídico em desconformidade ao prejulgado número 6 dessa Corte de Contas, com a recomendação proposta pela unidade técnica. Sai em discussão? Não é nem para discutir o voto de Vossa Excelência, mas apenas até para reforçar. Às vezes eu uso a palavra, eu ia ficar quieto, né? Mas a palavra excepcionalmente às vezes me deixa assustado, né? Porque ela pode ser uma válvula de escape para algumas coisas. Não estou dizendo que o voto de Vossa Excelência é isso, pelo contrário. Mas até para reforçar, se vocês concordarem em retirar a palavra excepcional, no tom de brincadeira, mas falando sério, na realidade o prejulgado é de 2008, concordo, né? Mas a determinação foi para de 2010 foi votada em 2011. Quer dizer, o acórdão que determinou e ressalvou isso é de 2011. Então, acho que é mais um motivo, né, de preocupação para essa Corte, inclusive da atual presidente, de agilizar os processos de prestação de contas, porque as ressalvas e determinações estão chegando muito depois do exercício financeiro seguinte.
Isso nós vimos, inclusive, na área estadual, em algumas situações. Então, só para reforçar a Vossa Excelência, que eu acompanhei o voto, mas acrescentando essa fundamentação de a determinação ter saído posterior ao exercício financeiro e análise. Eu concordo com Vossa Excelência, retiro, até tinha escrito aqui, excepcionalmente, mas... Excepcionalmente foi brincando só, pelo contrário, pode deixar. Ok. Está em votação. Aprovado. Processo 210830/11 trata o presente processo de prestação de contas do Poder Executivo do município de Pérola, referente ao exercício de 2010, de responsabilidade do senhor Cleiton Kleber Mendes. A DCM, ao analisar o contraditório encaminhado, considerou saneados os itens relativos ao parecer do Conselho Municipal de Saúde, bem como quanto ao percentual geral aplicado no ensino, que após novo cálculo atingiu 25,27%. Com relação ao item correspondente à aplicação do índice mínimo do Fundeb do Magistério, a unidade técnica opinou pela conversão do apontamento em ressalva, considerando que o montante que faltou para atingir o índice é pequeno, que o Conselho Municipal do Fundeb atestou as despesas de 2011 utilizadas pelo índice de 2010 e que na execução orçamentária do exercício de 2011 a municipalidade atingiu o índice de 60,84%, sendo o excesso praticamente o valor que deixou de ser aplicado em 2010. A DCM manteve a restrição em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, ponderando, contudo, que a administração conseguiu, no exercício de 2011, obter o equilíbrio das fontes livres, cobrindo o passivo descoberto que vinha se acumulando desde o exercício de 2008, reduzindo-se o déficit anual para o percentual de 3,33%, e que a jurisprudência dessa Corte tem possibilitado, com fundamento no princípio da razoabilidade, que a conclusão seja pela regularidade com ressalva, quando o índice deficitário for inferior a 5%. Em relação aos valores do ativo e ou passivo permanente do balanço patrimonial, a DCM altera seu posicionamento após a anexação de novos documentos, concluindo por conversão em ressalva a discrepância de tais valores. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, não se opôs às conclusões alcançadas pela unidade técnica. Compulsando o processo, verifica-se que a Diretoria de Contas Municipais, após a análise da defesa, manteve apenas um item como motivo de restrição, qual seja o resultado deficitário das fontes não vinculadas. Contudo, embora tenha permanecido como restrição, foi objeto de ponderação pelo órgão técnico no sentido de haver jurisprudência desse tribunal para o caso em tela, onde o percentual inferior a 5% é possível de conversão da irregularidade em ressalva. Diante do exposto, voto, acatando parcialmente a instrução da Diretoria de Contas Municipais e o parecer ministerial, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalvas, em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, em percentual inferior a 5%, da divergência constante entre os valores do ativo e ou passivo permanente do balanço patrimonial do SINHAM e da contabilidade, e da falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, com recomendação ao município para que adote as providências necessárias à conclusão da obra paralisada no município. É isso o relatório e voto. Está em discussão, em votação. Aprovado. Senhores, me desculpe a pauta extensa, mas a minha pauta está cumprida. Passo a palavra ao nobre conselheiro Fernando. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, vou tentar também ser o mais rápido possível, embora minha pauta também esteja um pouco extensa, mas vou iniciar pelos processos de prestação de contas e transferência, pelo protocolo 190.399.09, Associação de Apoio ao Desenvolvimento Integral da Pessoa, interessado fulto isso em neto, de determinadas transferências. O Ministério Público manifesta pela irregularidade, e a proposta de voto, eu já vou iniciar pelo voto, né? É pela irregularidade, com a condenação solidária da entidade do gestor, na devolução do valor de 6.753 de fração, em função de saldo não comprovado, mesmo considerando seus valores, aplicação de recurso próprio, saldo devolvido e débito ainda do exterior, chegamos a esse valor de 6.753 e fração ainda a ser devolvido aos cofres do Estado. E também ressalva em relação a uma diferença entre o plano de aplicação
e o valor pago como serviço terceiro. Na realidade, foi 4.400 que estavam no plano de aplicação, foi gasto um valor de 11.000, aí se denota uma falta de planejamento e não de malversação do recurso. E esse é um breve relato e a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação. Aprovado. Protocolo 576-062-2010, município de Santo Antônio da Platina, interessado Maria Ana Vicente Guimarães Pombo, é uma transferência voluntária, um valor de R$21 mil, no exercício de 2009, transferido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Tanto a diretora de transferência como o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas, e essa é a tendência da proposta de voto, ou seja, não é a tendência da proposta, né? É a conclusão da proposta de voto, que é julgar irregular as contas, né? Determinando o município a devolução da totalidade dos valores repassados. Nesse caso, nós temos um primeiro contraditório, que foi pela irregularidade, e também não houve a manifestação do interessado em relação aos documentos exigidos, ou seja, inclusive o termo de cumprimento do convênio. Por isso que a proposta é pela devolução e também a aplicação de multa do artigo 87.2b da Lei Complementar 113, a senhora Maria Ana Vicente Guimarães Pombo. É o relatório já com o voto adiantado. Em discussão, em votação, aprovado. Eu acho interessante esse processo, que apesar de pedido prorrogação de prazo para juntar os documentos, nem veio para dizer que não conseguiu, né? Simplesmente ignorou o próprio prazo que tinha sido concedido. Na sequência, tem o 268.804/2011, Consórcio Municipal de Saúde da região de Amecespar de Irati, interessado Rui Machado do Nascimento. Diretoria da Análise de Transferência e o Ministério Público manifesta pela regularidade com ressalva. Essa também é a proposta, a ressalva é só em relação ao atraso. Então, é pela regularidade com aplicação de multa, em função do atraso mencionado, com base no artigo 87.1a da Lei Complementar 113. Em discussão, em votação, aprovado. 276.548/2011, município de Siqueira Campos. Isso, Siqueira Campos. É uma proposta, uma transferência voluntária, na qual a diretoria de transferência manifesta pela regularidade e o Ministério Público pelo encerramento do feito. Isso é um processo até interessante, até em função das conclusões, que uma pela regularidade e outra pelo encerramento. Já discutimos isso hoje pela manhã, doutora Letícia. Na verdade, esse processo já foi julgado regular num outro acórdão, num outro processo, em relação à parte A maior, de 22.700 infração. Então, já há regularidade. O que faltou não ser comprovado é um saldo de 7.528, que foi recolhido pela entidade. Então, na realidade, aqui se trata só de dar quitação e com encerramento, porque nós não estamos julgando o mérito das contas. Foram devolvidos os valores de saldo, já que o anterior já foi julgado regular. Então, esse é o relatório e a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Protocolo 509.135/2011, município de Ângulo, tanto a diretoria da análise de transferência como o Ministério Público manifestam pela baixa dependência, e essa é a proposta de voto, pela baixa dependência, sem julgamento de mérito. Na realidade, esse apontamento traz a transferência de recursos do Sistema Único de Saúde e não transferência voluntária. Está em discussão, em votação, aprovado. 633.596/2011, Movimento para a Libertação de Vidas de Cascavel, interessado ali pelo Léo Neto e Marinho Rodrigues da Silva. Diretoria de Análise de Transferência e Ministério Público manifestam pela irregularidade e desaprovação, e essa também é a proposta de voto, pela irregularidade das contas, em relação ao valor de R$14 mil, transferido pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, no exercício de... Aqui não tenho anotado, mas também não vê o caso. A questão que falta aqui justamente é a inconsistência no tema de cumprimento de objetivos e irregularidades formais. Houve a notificação para a defesa, foi cumprido, né? A DAT, Ministério Público, reafirma a regularidade, sem prejuízo da determinação de devolução desses recursos, né? Eu divirjo apenas, né, em relação à devolução do valor. Porque o que nós temos aqui? Nós temos um valor de 14 mil,
mas tem um valor a maior de 66 mil, que é a diferença entre o termo de objetivo, o documento de objetivo, e o valor da prestação de contas. Então, esta diferença, né, é o que nós estamos propondo, até não me lembro até de eu ter adotado essa, enquanto eu votava, né, como eu disse, em 2 anos a gente perde a inteligência, estou recuperando devagarzinho, mas é a tomada de contas ordinária. O dever é da entidade de entrar com a repassadora, entrar com a tomada de contas ordinária. Nós temos o artigo 235 do nosso regimento interno, que é o valor não comprovado dessa diferença. Então, essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão? Em votação, aprovado. Em seguida, 252.506/2012, município de Dois Vizinhos, interessado José Luiz Ramuski, é um valor repassado pela Secretaria de Estado da Educação para transporte transporte escolar. A proposta aqui, em relação aos precedentes, né, que Vossa Excelência, inclusive, já mencionou, que seria só apenas a recomendação e não uma irregularidade formal. Então, essa seria a proposta, senhor presidente. Em discussão? Em votação, aprovado. Senhor presidente, talvez de só lembrar aqui, porque eu relatei esse processo, discuti esse processo de manhã. Esse aqui temos uma devolução de falta de aplicação financeira. Deixa eu só confirmar, senhor presidente. Eu estou tentando me acostumar sem a pauta escrita, né? Agora é só no... Não, essa aqui houve o recolhimento, senhor presidente. Não teve a diferença, então a ressalva também é por isso. Mas houve o recolhimento sem imputação de responsabilidade. Então, reafirmo o voto, senhor presidente. Perfeitamente. Como já havia submetido a votação e não há modificação, então está aprovado. 266.574/2012, município de Roncador, interessado Aguinaldo Luiz Chiquete, né, o Quiquete, sei lá. Também um valor repassado pela Secretaria de Estado da Educação, no valor de 187 mil para transporte escolar. O Ministério Público manifesta pela regularidade. O Ministério Público houve pedido de esclarecimentos, né? Aí, ao final, o Ministério Público mantém a ressalva e a multa pela ausência da manifestação do município. Mas aqui nós estamos naquele mesmo caso, né, de esclarecimentos, de documentos que não estavam exigidos na instrução 03/2006, na resolução 03, e apenas aqui nós não aceito nem como ressalva esse, porque os documentos que foram exigidos não eram aqueles do doutor Gabriel em relação aos convênios, eram outros documentos, e até o próprio Ministério Público afirma que isso não seria o caso de irregularidade, apenas de uma ressalva. Então, eu proponho aí a regularidade, já que é atendido a resolução integral 03/2006. Está em discussão, em votação, aprovado. Agora sim, senhor presidente, 268.873/2012, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Guaratuba, interessado José Dini Vix e Liliana Terezinha Estef. Diretoria da Análise, Transferência e Ministério Público para regularidade com ressalva, em função da falta de aplicação financeira. Esta que não houve o recolhimento. Então, a regularidade com ressalva, com determinação de recolhimento do valor de R$ 542,93 pelo senhor José Dini Vix. Está em proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. 270.040/2012, município de Doutor Camargo, interessado Alcídio de Lápria. Também um valor repassado pela Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, em que Ministério Público e Diretoria de Transferência manifestam pela irregularidade. Essa também é a proposta de voto desse relator, que é pela irregularidade em função da não apresentação de qualquer manifestação do documento do interessado em relação aos documentos exigidos, como, por exemplo, pregão eletrônico, comprovante digital, ato de julgamento, homologação e etc. Consulto Vossa Excelência. Sim. Se não se oporia a um pedido de vista nesse processo. Nem um pouco.
Não havendo oposição, Direito de Vossa Excelência. vista concedida. Vossa Excelência segue com a palavra. Vou só terminar só o relatório, senhor presidente. A irregularidade é só com aplicação de multa, não há com a devolução do valor. Então, Perfeitamente. 574, 569, 2012, município de São Manuel do Paraná, interessado José Carlos Orbeleze. É uma prestação de contas de transferência, na qual a instrução manifesta pela regularidade com ressalva, e essa também é a proposta do relator pela regularidade com ressalva em relação aos recursos da Secretaria de Estado de Educação, Transporte Escolar, caso já também relatado por Vossa Excelência. Em discussão, em votação, aprovado. 297.085/2012, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colorado, diretoria de análise de transferência manifesta pela regularidade com ressalva da prestação de contas, acompanhado pelo Ministério Público, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade com ressalva, né? Com ressalva. Em discussão, em votação, aprovado. Apesar de, nesse caso, não ter visto, também não ter tido manifestação, os documentos que se tratam apenas daquelas situações já conhecidas, né? De documento formal e etc., que não vai influenciar em nada a regularidade. Em seguida, 337.366/2012, município de Ibaiti, interessado Luiz Carlos Peté dos Santos. Diretoria da análise de transferência manifesta pela regularidade, e o Ministério Público pela extinção sem julgamento do mérito. A proposta de voto, senhor presidente, já que não existem documentos relatados no corrente feito, despesas, né, relatadas no corrente feito, eu acompanho tanto a diretoria das transferências, o Ministério Público, propõe o encerramento do processo com o saldo para o sistema integrado de transferência em relação ao novo sistema metodologia, a metodologia desta Casa. Em discussão, em votação, aprovado. 546.755/2012, o município de Figueira, é um valor repassado de 184.500 pela Secretaria de Estado da Saúde, interessado o senhor Geraldo Garcia Molina. Exercício 2010. Nesse caso, senhor presidente, apesar da prestação de contas, apesar das oportunidades de manifestação do interessado, não juntou termo de cumprimento objetivo, não juntaram os documentos, nem justificativa. E a proposta de voto, acompanhando, eu dou um pouco de, nesse caso, quanto mais a não manifestação nesses processos. Então, não tem outra situação aqui senão o recolhimento do valor total, né? No caso, solidariamente pelo município e pelo gestor, e a aplicação de multa prevista no 87.4A, além de não comprovar, atrasou só 472 dias. Em discussão, em votação, aprovado. Acredito que a pauta de transferência está esgotada. Atos de inativação, 449.502/2006, município de Altamira do Paraná, interessado Joana Dark Reis das Neves. Tanto a diretoria jurídica como o Ministério Público manifestam pela legalidade de registro, também essa é a proposta de voto, mas com aplicação de multa pelo atraso no encaminhamento do ato sujeito a registro. Em discussão, em votação, aprovado. 563.454/2009, município de Rolândia, interessado João Ernesto Johnny Lehmann e Sandra Vieira Gatti, tanto a diretoria jurídica como o Ministério Público manifestam pela negativa de registro em função da existência de uma incorporação de função gratificada. É uma questão que, na minha interpretação, já está superada por decisões dessa Corte. Neste caso específico, a lei municipal deu um prazo de 1 ano e ao quebrado, não eram os 5 anos, né,
para direito à incorporação aos vencimentos da função gratificada. Não nos cabe aqui discutir o mérito da legislação municipal, e sim se o direito foi adquirido antes da entrada da emenda de 1998, que é o caso específico dessa interessada. Então, eu divirjo da instrução com base no princípio do direito adquirido, não questionando a razoabilidade do prazo da lei municipal, considero legal o ato de inativação. Está em discussão? Com a palavra, doutora Célia. Eu só gostaria de indagar de Vossa Excelência se esse processo estaria naquelas situações de que há discussão do pré-julgado que está sendo objeto de revisão, não? Não, nesse caso é só a questão da configuração do direito adquirido, porque foi antes da emenda 98. Ah, então não é Não, já adquiriu esse tempo antes da emenda 20. Ah, tá. Não, só nesse sentido. Então, obrigada. Em votação. Está aprovado. 144.737, 2010, Paraná Previdência, interessado Oswaldo Pacheco, aposentadoria no cargo de investigador, situação já pacificada nessa corte, e a proposta é pela legalidade e registro. Está em discussão, em votação, aprovado. 225.770, 2010, também Paraná Previdência, a interessado, trata-se de um ato de aposentadoria de Luiz Fernando Mesquita, também policial civil, papiloscopista, questão já abordada por esta corte, a proposta é pela legalidade e registro. Em discussão, em votação, aprovado. 353.891, 2010, Paraná Previdência, é ato de aposentação, com base no artigo 40, parágrafo 1º, Ministério Público manifesta pela negativa de registro, também a diretoria jurídica, a proposta de voto, acompanhando, é pela negativa de registro. No caso, já houve, inclusive, o encaminhamento ao órgão previdenciário, que não se manifestou em relação às retificações solicitadas pela instrução. Em discussão, em votação, aprovado. 361.223, 2010, só um minutinho. No caso, no processo anterior, só complementar o voto, eu sabia que faltava alguma coisa também, estou aplicando uma multa ao gestor do Paraná Previdência pela não manifestação. Perfeitamente. É o que nós temos visto bastante, senhor presidente, em alguns casos, estamos discutindo, não é extra o processo, né? Mas também conversando no gabinete, a questão do direito de defesa da súmula 3 ou não. Nós sabemos, o tribunal tem uma posição que só depois da negativa cabe ao órgão previdenciário notificá-los. Mas nos casos onde há omissão do órgão previdenciário, em que se prejudica, no fundo, a própria servidora interessada. Por isso que eu estou começando já a aplicar multas, né, em relação da não manifestação por parte do órgão previdenciário. Em seguida, o 361.223, 2010, o Instituto Municipal da Previdência de Cambé, diretoria jurídica e Ministério Público manifesta pela negativa de registro em função da acumulação indevida de 2 cargos, né? Ou seja, são aposentadorias de aposentadoria na administração estadual professor e proventos de assistente administrativo no município. E aqui, senhor presidente, eu não tenho como deixar de acompanhar a instrução, que é pela negativa. Acho que isso já está até pacificado, a impossibilidade de acumular 2 aposentadorias em cargos que não são acumuláveis. Eu apenas me lembrei agora, na conclusão do voto, e aí peço para a assessoria anotar, eu só ressalvo aqui, vou ressalvar agora nessa proposta, que se houve eventualmente contribuição previdenciária pela interessada ao regime próprio, ou ao regime previdenciário, no cargo não acumulável, que estamos negando o registro, que seja providenciada a devolução. Está em discussão, em votação, aprovado. Porque não seria justo, né, ter a negativa e mesmo assim deixar a contribuição sobre esse cargo. 361,
282/2010, Instituto Municipal de Previdência Cambé, diretoria jurídica do Ministério Público pela legalidade e registro. E essa também é a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão? Em votação, aprovado. 406.588/2010, Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo. Este é um caso também específico em que há conclusões pela negativa de registro. O que nós temos aqui nesse caso é bem interessante, uma parcela, uma aposentadoria de R$267, alguma coisa, 260 e fração. E as instruções pedem a retificação do ato, porque o correto seria 300 e alguma coisa. Só que nós temos a questão do salário mínimo, que independe da retificação. Então, esta diligência não foi respondida pelo órgão previdenciário. Nós já estávamos pela negativa de registro, mas eu preferi votar, em vez de retirar de pauta e fazer um despacho, eu voto por diligência externa ao órgão previdenciário, para atendimento à solicitação. Não significa necessariamente que vá concordar com a proposta de alteração, né, do ato de aposentação, mas pelo menos uma manifestação, sob pena de multa e sob pena de encaminhamento ao Ministério Público e impedimento de certidão liberatória por não atendimento à determinação desse tribunal. É justamente para que não aconteçam mais que por falta de manifestação do órgão previdenciário, os interessados, os servidores, sejam prejudicados. Ainda mais nesse caso, se eu nego o registro e a retificação era um valor a maior do que o ato, eu estaria prejudicando a própria ou o próprio interessado. Então, essa, por diligência formal, por decisão dessa Corte, com aplicação de multa e encaminhamento do Ministério Público, caso do não atendimento e falta de impedimento de obtenção da certidão. Está em discussão? Em votação? Aprovado. 644.233/2010, Instituto Municipal de Previdência Cambé, interessado Fábio Luiz Cibinello. Proposta de voto é legalidade de registro com aplicação de multa pelo atraso. Está em discussão? Em votação? Aprovado. 644.357, acho que foi isso que eu relatei agora, né? É que tem dois... Agora é o outro, é o mesmo 357. caso, é o mesmo interessado, também atraso, legalidade de registro e aplicação de multa pelo atraso. Perfeitamente. Está em discussão, em votação, aprovado. Ato de pensão 229.082, município de Araucária, interessados Pablo Jesus Pérez e Pablo José Pérez Filho. A proposta é pela legalidade e registro, uma com aplicação de multa pelo atraso no encaminhamento. Em discussão, em votação, aprovado. Admissão de pessoal, 415.250, Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Curitiba, interessado Paulo Afonso Schmidt. A proposta na verdade, isso aqui é uma retificação dos atos de admissão de pessoal que já foram julgados por esta Corte. Tanto o diretor do Ministério Público, concordo com a retificação, e essa é a proposta de voto, pela retificação. Em discussão, em votação, aprovado. 199.493/2010, Universidade Estadual Norte do Paraná, Campus Luiz Meneghel, também admissão de pessoal, instruções pela legalidade e registro, com as recomendações feitas pelo Ministério Público, qual concordo também este relator, em especial a aplicação da súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que os documentos e diplomas serão apresentados na posse e não para a inscrição dos concursos, dos interessados. Está em discussão. Em votação, aprovado. 229.414/2010, Secretaria de Estado da Saúde, também admissão de pessoal, diretoria jurídica pelo registro, Ministério Público também pela legalidade de registro. Proposta de voto acompanha a instrução, que é a legalidade de registro dos atos de admissão mediante teste seletivo. A aplicação de multa ao senhor secretário de Estado em função dos atrasos verificados no encaminhamento da admissão. Está em discussão, em votação, aprovado. 283.290, Universidade Estadual do Norte do Paraná, de Cornélia Procópio, tal qual anterior, também admissão temporária,
pela legalidade de registro com as recomendações, em especial da súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça. Em discussão, em votação, aprovado. Prestações de contas anual, 107.425/2012, Câmara Municipal de Salto do Lonto, interessado Marcos Pierce Koenig, acompanhando a instrução do Diretor de Contas Municipais e do Ministério Público pela regularidade com ressalva da prestação de contas anual da Câmara, em função de impropriedades formais que não resultaram nem dano nem ato de ilegalidade grave, né? E os valores recebidos a maior foram restituídos. Está em discussão, em votação, aprovado. Câmara Municipal de São Pedro do Paraná, prestação de contas anual, exercício 2011, protocolo 159.964/2012, interessado Leonel Ferreira e Maurílio Caravieri. Diretoria de Contas Municipais manifesta pelas irregularidades materiais e ressarcimento de valores, e também o Ministério Público. É só verificar se é isso mesmo, porque daí eu já posso relatar de cabeça. É isso mesmo, senhor presidente. Eu discordo das conclusões dos pareceres por um motivo muito simples. Quer dizer, houve uma estipulação de recomposição de valores por perda inflacionária, o valor de 9,46. Quando pela lei municipal foi aplicar o INPC, seria 6,46. Um valor hoje de R$ 440 por vereador, né? Pedido no contraditório foi feita na defesa dizendo que houve um erro de digitação em vez de 6,46, que era o valor do INPC previsto na lei para aquele período. Por uma coincidência, Vossa Excelência relatou hoje um processo que houve também a aplicação do 6,46 e houve um erro de digitação nas informações. No primeiro momento pode parecer uma alegação até infantil. Aí fomos verificar no ato de fixação das perdas inflacionárias dos servidores públicos municipais, também foi aplicado com base no INPC 9,46, quando o certo era 6,46. Considerando que o IGPM daquele período daria 11,499 ou 49%, esse índice de 9,46 está dentro daquela faixa admitida de reposição salarial. Não vislumbrei nesse processo, senhor presidente, dado o tratamento uniforme, com o mesmo índice em função e dentro dos parâmetros de inflação daquele período, como macular as contas apenas por esse valor, considerando até que é um valor relativamente pequeno para um exercício. Então, a proposta de voto, senhor presidente, discordando da instrução, é pela regularidade com ressalva. Acho que relatei bem, acho que é mais ou menos isso. Em discussão, em votação, aprovado. Em seguida, 162.221/2012, Câmara Municipal de Nossa Senhora das Graças, interessado Luiz Carlos Jonas, na qual o Ministério Público e a Diretoria de Contas Municipais manifestam pela regularidade, e essa é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade das contas do exercício de 2011. Em discussão, em votação, aprovado. De igual forma, no 170.356/2012, Fundo Municipal de Saúde de São Mateus do Sul, interessado Edgar Dias Justin Marcos Alberto Dietrich Filho, pela regularidade conforme instrução e parecer ministerial. Em discussão, em votação, aprovado. 170.542/2012, Câmara Municipal de Floresta, interessado Rogério Pereira Nunes, Diretoria de Contas Municipais manifesta pela regularidade com ressalva, com aplicação de multa administrativa, Ministério Público também regularidade com ressalva. A proposta de voto é pela regularidade com ressalva, das contas, em função da intempestiva publicação do relatório de gestão fiscal. E eu desisti já de brigar nesse plenário sobre a aplicação da multa do artigo 30, dos 30%, né, previsto no artigo 5º da Lei 10.028. Então, eu ressalvando minha posição pessoal, eu estou aplicando só a multa do artigo 87, 4G da Lei Complementar 113.
Em discussão, em votação, aprovado. Mas me reservo, em função de cada situação, eu voltar àquela multa, porque tem casos que é a não publicação por vários meses, etc., né? Daí é outra situação. Aqui é publicação intempestiva. Em seguida, o 180.335/2012, Câmara Municipal de Antônio Olinto, Diretoria de Contas Municipais, manifesto para regularidade com ressalva, com aplicação de multa. Também o Ministério Público, e a proposta é igual ao anterior, é pela regularidade com ressalva, em função do atraso na publicação do relatório de gestão fiscal, com a aplicação da multa prevista no artigo 87.4, inciso G. Em discussão, em votação, aprovado. 192/2012, Câmara Municipal de Terra Rica, Diretoria de Contas Municipal manifesta-se com o Ministério Público pela irregularidade em função do contador não ser ocupante de cargo efetivo. Nesse caso, senhor presidente, eu discordo e concordo com a instrução, né? Em função de existir realmente essa questão do serviço de contabilidade com a empresa terceirizada. Mas também tem que discordar em função dos próprios termos do pré-julgado, que falam que cada caso, né, será analisado, mas aqui já houve também no exercício seguinte a regularização da situação. Por isso que propõe a regularidade com ressalva da prestação de contas. Em discussão, em votação, aprovado. Olha, nós estamos no exercício de 2011, né? Estamos votando aí, em 2013 a determinação para uma nova ressalva, né? Mas nesse caso já houve a solução. Em seguida eu tenho 192.767/2012, Fundo Municipal de Previdência de Indianópolis, interessado Antônio Carlos da Silva, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade, e essa é a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Tem o protocolo 196.703/2012, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Bom Sucesso, na qual a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se pela irregularidade. O que tem aqui, senhor presidente, além de e é uma coisa, tem uma situação bem interessante. Primeiro, nós temos a ausência de balanço patrimonial, né? Que já é um caso Agora, eu estou ressalvando e estou observando a questão do controle interno. Além da ausência do relatório, tem quem é o controlador interno é o próprio presidente da entidade. Então, essa situação é irregular. Eu até questiono se um fundo, um instituto previdenciário, um instituto de previdência, ele tem que ter sua unidade de controle interno. Mas não vamos discutir isso no processo, porque ela tem que integrar um sistema de controle interno. Mas uma unidade central de controle interno, até me reservo também o direito de verificar isso em outros procedimentos. Então, a proposta é pela irregularidade das contas, né? Aplicação de multa, no artigo 87.4G, questão do controle interno, já que nós estamos exigindo, né? E nesse caso ele é o próprio responsável. E as multas pelo não encaminhamento de documentação, no artigo 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Em discussão, em votação, aprovado. 200.611/2012, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Curitiba, interessado Mário Tulcuni, instrução e parecer ministerial pela regularidade, e essa é a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. 201.359/2012, Câmara Municipal de General Carneiro, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesto pela irregularidade das contas. E também essa é a proposta de voto pela irregularidade das contas, e a ressalva em relação à questão do controlador interno ser por servidor em comissão e não efetivo. Novamente, eu não leio na Constituição, eu não vou discutir mais as instruções do tribunal, né, doutor Ives? Mas eu não leio na Constituição que a Câmara tem que ter uma unidade de controle interno. Tá? Essa discussão vai longe ainda, né? Mas eu só estou ressalvando, eu já estou avisando o que vem pela frente, que eu vou rever, né, alguns conceitos. Aplicação de multa. E aqui nós temos
também a falta de balanço patrimonial, falta de comprovação do valor de 30 mil e o contador interno. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Aprovado. 202.983/2012, Fundo Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, interessado Marilza do Carmo de Oliveira Dias, também tem o Jorge Andrigueto, embora não esteja na instrução, mas não vou pedir a retirada de pauta para a nova pauta, já que não há prejuízo ao interessado, porque a proposta de voto acompanha a instrução para parecer ministerial, que é pela regularidade das contas do exercício 2011, de responsabilidade do senhor José Antônio Andrigueto, no período de 1º de janeiro a 23 de janeiro de 2011, e Marilza do Carmo Oliveira Dias até o final de 31 de dezembro de 2011. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 209.287/2012, Câmara Municipal de Figueira, interessado na Sincalisto, na qual a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade, e essa também é a proposta de voto, pela irregularidade das contas do exercício de 2011 da Câmara Municipal de Figueira, em função da ausência do balanço patrimonial, sua publicação, bem como do relatório de gestão fiscal. No caso do relatório, não estou aplicando a multa da 10.028, só a da 87.3A e 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Tem a prestação de contas do Executivo Municipal, 201.785/2011, município de Diamante do Norte, na qual a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam pela irregularidade. Eu divirjo da consequência, eu não proponho a irregularidade, proponho a regularidade com ressalva das contas, né, em função do resultado financeiro deficitário, né, valor de 2,98, dentro daquele meu limite de corte que foi adotado pela Corte de 5%, né, mas ressalvo, porém, a aplicação do artigo 9º e 13º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, que deve e multa pelo atraso. Também expedição de recomendação ao município com relação à compatibilidade das leis orçamentárias. Está em discussão. Com a palavra a doutora Célia. Só gostaria de pedir uma nova audiência do Ministério Público nesses autos, se Vossa Excelência me permitir. Tem algumas questões que o Ministério Sim, Público... Sem problema. Não, sem está problema. concedido. 203.133/2011, município de Céu Azul, interessado José Eneron da Silva Teles, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalva. Essa também é a proposta de voto, senhor presidente, que é pela regularidade com ressalva em função da falta de aplicação integral e tempestiva dos 60% do Fundeb. Na realidade, o voto é extenso, então tem até um estudo bem interessante da assessoria que fez o comparativo, inclusive, de aplicações de gasto ao Fundeb, um valor muito pequeno, e foi feito também no exercício, foi completado esse valor, ou seja, não faltou, né, mas apenas foi feito intempestivamente, mas também justifica até a forma da execução do fundo está regular ao longo do exercício. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Na sequência, 224.378/2011, município de Dois Vizinhos, interessado José Luiz Ramuschi e Paulo Sérgio Ribas Santiago. Prestação de contas do exercício 2010, Diretoria de Contas Municipais manifesta pela irregularidade. Também o Ministério Público de Contas. Aqui nós temos um caso bem específico, né? Que seria a questão da... Eu tenho algumas ressalvas em relação ao déficit orçamentário também, que a instrução veio sustentando, e abaixo de 5%, eu entendo que abaixo de 5%, tem adotado como ressalva. Mas o interessante nesse processo é um valor de acumulação de vencimentos do cargo de vice-prefeito e de médico do município. Não estamos falando de vereador, estamos falando de vice-prefeito. Toda a instrução, e parece-me que eu também, por isso que fiz a tendência da jurisprudência dessa Corte, e dar o mesmo tratamento dos servidores públicos estatutários, pela impossibilidade de acumulação.
E a proposta de voto acompanha pela irregularidade por este motivo, com a devolução do valor excedente recebido entre o cargo de médico e o cargo de vice-prefeito, considerando que nesse período ele exerceu apenas uma pequena parte em substituição. O resto foi os subsídios de vice-prefeito. E é interessante que a própria defesa do vice-prefeito, senhor presidente, sustenta, como ele não faz nada, o vice-prefeito não tem proibição de cumular cargos remunerados. Eu acho que justamente por não fazer nada é que não pode acumular. Então, como não houve também uma opção pelo interessado de qual valor perceber, eu proponho a irregularidade e esclareço, ele foi chamado no processo para se justificar junto com o prefeito, embora o gestor das contas seja o prefeito e não o vice-prefeito. Então eu proponho a irregularidade com a condenação na devolução dessa diferença, sem prejuízo do direito de regresso contra o servidor e o vice-prefeito, né, que ele recebeu indevidamente, mas o responsável, nesse caso, seria o gestor da conta, a não ser que nós tirássemos dessa conta e inaugurássemos uma tomada de contas extraordinária contra os dois, né, que é uma alternativa também, mas eu prefiro agora mandar só a irregularidade e a condenação do gestor com assegurado o direito de regresso. O doutor Ivi está fazendo uma cara feia lá. Quer falar sobre... Me ajuda a decidir esse processo. Me ajuda a recuperar a inteligência, com a permissão de Vossa Excelência. Desculpe, eu tenho ainda cacuete de presidente, senhor presidente, mas eu já perco isso. Não há problema, conselheiro Fernando. É que só me ocorreu que nos processos de condenação de vereadores à devolução de subsídios, mesmo não sendo eles os responsáveis, se eles foram chamados ao processo, pode haver a condenação solidária do presidente do órgão com o vereador. E me parece que aquele mesmo prejulgado abre, inclusive, equipara a situação do executivo. Mas a única diferença, por isso que eu trouxe a discussão, eu pus aqui na observação, quem recolhe é solidariedade, pus para discutir, justamente para trazer para discutir. Nós estamos falando de parecer prévio, não estamos falando de condenação. Então, talvez o correto seria nós tomar de conta extraordinária. Porque é um parecer prévio, não é uma decisão condenatória. Eu estou tentando achar um caminho. Né? Presidente, falei que ia perder, mas não perdi. Não. Só para consultar o relator, se ele consideraria a possibilidade de uma oportunidade de devolução, ou seja, uma diligência, considerando que o interessado aqui, no caso, apresentou suas razões de defesa e que agora essas razões estão sendo refutadas. Se não haveria a possibilidade de oferecer essa oportunidade de recolhimento dos valores recebidos indevidamente, com o que as contas seriam sanadas. Deixa eu só dar uma verificada aqui, ver se não houve essa... É que o voto é bem extenso, doutora Vivian. Não teve, né? Bom, podemos fazer por decisão por acordo, sem problema, diligência para devolução no prazo de 15 dias, sob pena de desaprovação das contas. Eu creio, talvez fosse mais prudente pedir vista desse processo, nobre conselheiro Fernando, para que a gente possa... Não, é que ou eu faço a diligência por despacho ou faço por acordo. Se for por despacho, tenho que retirar de pauta. Eu só não queria retirar de pauta porque se não terminou, daí aí joga para frente, enfim. Então, o voto de Vossa Excelência, retirando o pedido de vista, no sentido... Pelo acordo, nós já estamos decidindo, né, que é irregularidade. Você está dando uma oportunidade para sanar as contas. Eu não tenho problema em acatar a diligência. Só que a diligência já tem a prejudicial de mérito. Entendemos que é irregular, né? Então, essa fase a gente já passa. Caberia o que? Um agravo? Minha tendência para colaborar é aceitar a diligência, mas por acordo. Por despacho eu não me sinto à vontade, porque já foi dado oportunidade. Nesse período ele poderia ou defender ou recolher. Preferiu defender. Então, deixa por recurso. São duas alternativas. Você está apresentando, então, a proposta de diligência por acordo.
presidente, Que queria Vossa pedir Excelência isso. acolhe. Então vou Sim, submeter a sem voto problema. a propósito de Vossa Excelência. Sem problema. A sugestão do nobre conselheiro. do Longe nobre de mim querer conselheiro ser o substituto. carrasco do prefeito, longe de mim. Eu duvido que ele vai recolher, são 44 mil mais correção, mas tudo bem. Está em discussão, em votação, aprovado, com a sugestão do nobre conselheiro substituto, Dr. Jaime Lichinsky. 140.805/2012, município de Nossa Senhora das Graças, interessado José Schiapatti Righieri, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade das contas. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. Da mesma forma, no 157.333/2012, município de Diamante do Sul, interessado Darcy Tirelli, exercício de 2011. Em discussão, em votação, aprovado. Município de Bom Sucesso, 196.002/2012, interessado José Edilson Vanzella, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifesto pela irregularidade das contas, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, embora a irregularidade se dê apenas por um motivo, o déficit eu estou apenas ressalvando, né? É a falta de aporte do regime próprio de previdência social. Está em discussão, em votação, aprovado. E com aplicação de multa, senhor presidente. E recomendação em relação a compaginada de lei orçamentárias. Perfeitamente. Tem o município de Uraí, 202.843/2012, interessado Almir Fernandes Oliveira e Susumu Ichimura, 2011, Diretoria de Contas Municipais pela irregularidade, Ministério Público também. Eu me permito, neste caso, divergir, né, das instruções de parecer, basicamente em função, porque temos que analisar as contas também sob um cenário. Esse município de Uraí, a ser objeto também de defesa, existem dois responsáveis pelas contas. Um por ter sido cassado no meio do exercício financeiro, né? Então, essa particularidade eu estou observando no voto, né? E ressalvo o déficit orçamentário por causa de 3,97, independente desse cenário, também é um baixo valor, né? Aplico multa pelo atraso e com recomendações em relação à regularização dos valores no SIM-AM e algumas questões formais. Então, essas questões eu afasto diante desta, como irregularidade material, apenas como ressalva, dada a atipicidade do exercício financeiro. Só para título de esclarecimento. E em relação ao novo gestor, o doutor Almir? Não, todos ressalvas. Ressalvas. O gestor mesmo tem a multa pelo encaminhamento ao atraso. Isso independe da situação atípica da sucessão dos mandatos, né? Porque já no exercício seguinte. Está em discussão? Em votação? Aprovado. 207.292/2012, município de Goiuxim, interessado Olivo Agostinho Calça, prestação de contas 2011, Diretoria de Contas Municipais manifesta pela irregularidade das contas. Esta também é a opinião do Ministério Público, e também é a opinião desse relator, senhor presidente, em função da falta do balanço patrimonial, divergência de contabilidade, né, além de falta de assinatura do balanço. E eu acho interessante porque, apesar de cumprir a diligência, não veio o balanço assinado. Enfim, aqui há motivos para a irregularidade material, com aplicação de multa, previsto no artigo 87.3b, pelo atraso da prestação de contas, e também outra multa pelo não encaminhamento do Sistema de Informações Municipais a atos de pessoal. Está em discussão? Em votação, aprovado. Vou só reabrir, porque passou para outra página aqui, tem mais uma multinha do artigo 87, parágrafo 4º, né, que é pela não apresentação dos balanços em tempo hábil. Perfeitamente. Na sequência, o presidente, eu acredito que acabei. Acabou. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. É porque eu estou me acostumando com dois monitores aqui, eu chego com um só, me bato, babu, não tenho as duas folhas abertas. Eu agradeço a Vossa Excelência. Excelência. Você desculpe o atraso e a falta de ritmo. Não, agradeço a Vossa Excelência e parabéns aí pelo poder de síntese, não é? Porque foram dezenas de processos
relatados. Concedo a palavra ao auditor Jaime Tadeu Lichins, que foi relado os processos sob sua atribuição. Senhor presidente, demais membros desta Câmara, inicio pelo protocolado incluído em mesa, 6631913, trata-se de solicitação de certidão liberatória, encaminhada pelo senhor Paulo Roberto Brofman, presidente da Fundação Araucária. A diretoria de execuções, a diretoria jurídica e a diretoria de contas estaduais são pela concessão da certidão, enquanto que a diretoria de análise e transferência lembra que pela resolução 28 de 11, artigo 34, parágrafo 1º, a entidade não estaria apta a receber a certidão em função de atrasos em prestação de lançamento de dados e prestação de contas no SIT, Sistema de Informação e Transferência. Todavia, lembra a DAT, a decisão proferida no mandado de segurança 943.735 vedou a imposição de penalidades, sanções e responsabilidades impostas pela resolução 28 de 2011 desse Tribunal de Contas. O Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre procurador Michael Richard Reiner, entende que pelo fato de a decisão preferida em agravo regimental estar pendente de julgamento de embargos de declaração propostos por este Tribunal de Contas, é por hora ineficaz, uma vez que os embargos de declaração, segundo o parquet, possuem efeitos suspensivos implícitos. Nesse ponto, a discordância da diretoria jurídica que aponta as divergências doutrinárias acerca da existência de efeitos suspensivos nos embargos de declaração e conclui, por cautela, que a decisão judicial deve ser cumprida. Aqui é aquele caso, senhor, do governo do Estado entrou com esse mandado de segurança e depois, não obtendo liminar, agravou, no que obteve um cautelar. Então, a decisão do Tribunal de Justiça no momento é de que que não pode haver cerceamento de certidão por conta de atraso de lançamento de dados e prestação de contas no CIT. Então, há essa divergência. O Ministério Público entende que os embargos declaratórios apostos por esta Corte já teriam o efeito suspensivo. Com as devidas vênias ao parquet, o ilustre procurador, Dr. Michael, eu vou discordar e vou propor a liberação da certidão pelo prazo de 60 dias, acompanhando o posicionamento da diretoria jurídica. É a proposta, senhor presidente. Sem discussão e votação. Aprovado. Protocolado 11.452.202, eu solicito adiamento, senhor presidente. Está adiado. 4258.312, processo de admissão de pessoal da Universidade Estadual de Maringá, por meio de teste seletivo, pelo qual o candidato classificado em primeiro lugar, André Abdala Noel, foi contratado para o período de 17 de novembro de 2011 a 16 de novembro de 2012, na função
de analista de informática. A diretoria jurídica é pelo registro da admissão, enquanto que o Ministério Público pela negativa, por entender que a contratação deveria ser realizada por concurso público, por se tratar de cargo de caráter permanente. Com as devidas vênias ao parquê, eu verifico que trata-se de um caso de contratação por tempo determinado, perfeitamente albergado na lei, posto que tratou-se de uma substituição por aposentadoria à vida naquele posto. Lembrando que a Lei Complementar 108/2005, em seu artigo 2º, 6º, estabelece que a contratação por prazo determinado pode ocorrer para suprir a falta de funcionários nas instituições de ensino superior e que, de acordo com os acordos 46309 do Pleno desta Corte, não estão restritas às funções de natureza temporária, conforme prescrito no item 11 dessa decisão. Entre aspas, os trabalhos não precisam ser a única, exclusivamente de natureza temporária, podendo ser para o exercício de atividades permanentes, sob pena de engessar a máquina administrativa e privar a coletividade da continuidade de serviços públicos. Então, senhor presidente, diante do que tem decidido frequentemente esta casa, em casos parecidos, pela legalidade e registro. Em discussão? Em votação. Aprovado. Senhor presidente, era o que constava da pauta e eu agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o nobre auditor, solicitou o nobre auditor, doutor Ives Linhares, para o relato dos processos sob sua atribuição. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, o processo 168-970-10, eu vou solicitar retirada de pauta e esclareço, que de uma leitura mais atenta do parecer do Dr. Gabriel, eu pude perceber uma outra irregularidade que não foi tratada na instrução, referente justamente à contratação do advogado. E como não foi objeto de contraditório, me parece necessário que seja retirada de pauta para um novo contraditório, não havendo oposição. Está retirado. O processo seguinte, 23.180.13, é uma aposentadoria, Paraná Previdência, da senhora Sônia Maria Soares Stivari, do cargo de professor de ensino superior. A diretoria jurídica opina pelo registro, o Ministério Público, entretanto, é pela negativa de registro, em virtude da ausência de publicação do valor dos proventos, alega que essa infração, que o ato foi emitido após o advento da Lei de Acesso à Informação, sugere que deva ser cientificada a inspetoria responsável pelo controle da Secretaria de Estado de Administração e Previdência e ainda propõe o sobrestamento desse expediente até a decisão da matéria. Semana passada eu trouxe, senhor presidente, um voto tratando exatamente dessa matéria. Eu entendo que não é motivo de negativa de registro. A lei de acesso às informações, no meu entender, quando fala da transparência ativa em seu artigo 8º, não impõe essa obrigação, apenas ela determina que, mediante solicitação, aí sim na transparência passiva, essa informação deva ser prestada. Então, não me parece que a lei de acesso mudou o panorama dessa situação. Quanto à sugestão da ilustre procuradora, ela foi aceita na sessão passada, com encaminhamento à inspetoria do Dr. Fernando, e eu apenas ressalto que, no meu entender, esse procedimento da inspetoria não é motivo de sobrestamento dos autos, uma vez que não estamos questionando nem a legalidade do ato, nem a responsabilização dos seus subscritores. Então, é apenas o voto, senhor presidente, pelo registro, puro e simples, sem aplicação de sanção. Está em discussão, com a palavra o doutor Fernando. Eu até acho que tinha na pauta um processo idêntico a esse, não relatei com esse nível de detalhe, mas aproveitando que Vossa Excelência relatou, semana passada tivemos não, né? A equipe teve, né? Eu até não pude ir, uma reunião já no Paraná Previdência, de apresentação da equipe, mas também foi tratado desse assunto específico. Eles já estavam em contato com a Procuradoria-Geral do Estado para ajustar, pelo menos, um conceito mais adequado em relação a esse problema. Então, estamos acompanhando isso, as conversas já se iniciaram. Inclusive, antes de nós irmos lá, a vantagem da Procuradoria-Geral do Estado aqui dentro do tribunal, né? Já sabia do assunto, já adiantou
comprar na Previdência algumas questões. Continua a discussão. Está em votação. Aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, é o 63646311, é um ato de inativação. Eu já tive oportunidade de relatar na semana passada, é aquele caso em que foi suscitado um incidente de inconstitucionalidade, em virtude da lei municipal prevê uma proporcionalidade mínima nas aposentadorias por invalidez. A matéria foi discutida, o voto foi aprovado, só que após o término da sessão, eu e a doutora Maria Estefânia ficamos com uma dúvida como fazer o encaminhamento disso aqui ao pleno, e por isso então que acabou constando como adiado. Na verdade, o nosso regimento interno, quando ele fala dos incidentes de inconstitucionalidade, isso é o artigo 408, ele diz o seguinte: se por ocasião do julgamento de qualquer feito pela Câmara, que é o nosso caso, esta verificar a inconstitucionalidade de alguma lei ou ato normativo do poder público, os autos serão remetidos à discussão em sessão do Tribunal Pleno para pronunciamento preliminar sobre a matéria. A minha ideia, a minha interpretação, senhor presidente, que eu num primeiro momento fiz desse dispositivo, seria de que eu deveria retirar ele de pauta e incluir na pauta do Tribunal Pleno, para que a matéria seja discutida preliminarmente, evidentemente, quanto à aceitação, quanto ao deferimento pelo Tribunal Pleno da instauração desse incidente, inclusive em caso positivo, com a designação do relator. Então, diferentemente dos outros incidentes de prejulgado e de uniformização de jurisprudência, aqui o nosso regimento fala que os autos serão remetidos à discussão em sessão do Tribunal Pleno. Eu não vejo outra forma de discussão nos autos, senão pela inclusão em pauta no Tribunal Pleno. Então, é apenas esse esclarecimento, esse, vamos dizer assim, questionamento que eu gostaria de levantar perante essa Câmara, para daí sim poder tomar as providências necessárias. Num primeiro momento, eu estaria inclinado a solicitar a retirada de pauta com a inclusão no Tribunal Pleno. E até, senhor presidente, aproveitando a oportunidade, me parece que essa seria uma medida até que daria maior abertura justamente para a discussão da matéria. Porque não raras vezes, isso tem acontecido, são suscitados incidentes dessa natureza e por ocasião das comunicações em sessão, e nós nem ficamos sabendo, porque essas matérias, as comunicações, nem sempre são levadas a conhecimento prévio de todos os membros do Tribunal Pleno. Eu não falo do proposta de voto que vai decidir, mas sim da instauração. E a partir dessa instauração, torna-se obrigatório o sobrestamento de todos os processos que tratem dessa matéria. Então, a título de sugestão, me parece que nesse caso de incidente de inconstitucionalidade, o regimento interno prevê especificamente essa providência de remessa dos autos ao Tribunal Pleno, mas que, a título de sugestão, talvez fosse uma medida interessante, uma medida conveniente também para a instauração dos outros incidentes de prejulgado e de uniformização de jurisprudência. Então, num primeiro momento, eu estaria inclinado a solicitar a retirada de pauta desse processo, tendo em conta a aprovação prévia que houve aqui na Câmara quanto à instauração desse incidente na última sessão, e incluir os autos em pauta no Tribunal Pleno, para daí sim acontecer a efetiva discussão preliminar da matéria com a instauração do incidente. Então essa seria, senhor presidente, a minha proposta, até é um esclarecimento, na verdade, que até eu solicito desta Câmara. Para discutir, senhor presidente. Para discutir e aproveitando... Discutir só a questão de ordem, né? Porque de procedimento realmente tem prazo de paciência interessante. A única questão que eu vejo, vamos para formalista, só formalista. Aqui diz que verificado na Câmara, quer dizer, você retirado de pauta sem uma manifestação da Câmara. É aí que eu questiono isso, porque na realidade vai ser designado um outro relator pelo Tribunal Pleno. Ou um relator, mas vai ter que ser designado. Então, eu questiono se precisaríamos nos manifestarmos sobre o encaminhamento ao Pleno, né? Aí não poderíamos retirar de pauta. Porque, ou se vocês entendem que monocraticamente eu posso fazer isso. A minha ideia, doutor Fernando, desculpe interrompê-lo, seria que se eventualmente houvesse autorização que constasse da ata que a Câmara reconheceu a possibilidade de instauração desse incidente e propôs o encaminhamento ao Pleno. Eu acho que está perfeito. Só meu receio é retirar de pauta simplesmente, não constar nem ata, nem acordo, e sim por despacho monocrático nós mandarmos ao Pleno. É só essa coisa.
havendo consenso, consulta os demais membros da Corte, então, Perfeitamente. vou submeter a voto, né, essa deliberação. É isto? Então, Exato. está em votação, aprovado e assim será encaminhado. Dando continuidade, senhor presidente, eu tenho apenas mais um processo, é uma pensão, número 78, 83, 76, 12, em que a diretoria jurídica opinou pela legalidade do registro, o Ministério Público, entretanto, propôs uma diligência a fim de que fosse juntada cópia da identidade, CPF e comprovante de residência do beneficiário da pensão, que na verdade é o filho de um servidor aposentado que é inválido. Num primeiro momento, eu indeferi essa diligência por entender que essa documentação não é exigida pelo artigo 12 e que, no meu entender, havia peças suficientes para demonstrar a identificação tanto do beneficiário quanto do servidor. O Ministério Público, em resposta, opinou pela negativa de registro. Então, eu divirjo da manifestação do Ministério Público. Eu entendo que houve a juntada do laudo médico pericial desse filho inválido, a cópia da certidão de nascimento do mesmo filho e ainda da certidão de óbito, além dos outros requisitos do artigo 12, me parece dispensável, então, essa providência com relação à identificação, aos documentos de identificação de identidade, CPF e comprovante de residência. Por esse motivo, o meu voto é pelo registro, acompanhando a diretoria jurídica. Está em discussão, em votação, aprovado. Era o que constava, agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha, para o relato dos processos sobre sua atribuição. Obrigado, senhor presidente. Só tenho atos de inativação na pauta. Começo pelo protocolo 48.12.29/10. A proposta acompanha os pareceres pela legalidade de registro, com ressalvas de opinião do relator quanto à autuação e instrução do processo, conforme já diversas vezes já relatados em processos anteriores. Em discussão, em votação, aprovado. Da mesma forma, o processo 364211, só que nesse, senhor presidente, eu não acato a recomendação para que em atos posteriores conste o valor dos proventos, e nem a aplicação da multa do 87, inciso 2, a linha A da nossa lei orgânica, por 71 dias de atraso no encaminhamento dos autos, seguindo como paradigma o Acordo 1657/2008 do Tribunal Pleno, que, em sede de recurso de revista, entendeu que a condenação a recolhimento de valores em impugnação de despesas, sem que houvesse a conversão em tomada de conta extraordinária, teria feito com que aqueles autos tivessem ultrapassado os limites a que se prestavam. Da mesma forma, entendo que os atos sujeitos a registro são apresentados ao tribunal para fins de registro, conforme consta da Constituição, não havendo, então, portanto, espaço para a imputação de responsabilidades. Então, a minha proposta é pela legalidade de registro, sem a multa, sem recomendação. Está em discussão, com a palavra. Não, senhor presidente, só para me ser fiel aos meus votos, né, desta própria Câmara, que são para aplicação de multa pelo atraso. Eu não sei se existe outra sanção, só o atraso. Só o atraso, 71 dias. Não, eu vou manter minha proposta de voto, divergindo parcialmente pela aplicação da multa. Está em votação. Acompanho o nobre conselheiro Fernando. Está aprovado com a Divergência parcial. parcial. Ok. Dando continuidade, senhor presidente, protocolo 256270/11, acompanho os pareceres pela legalidade de registro, com as ressalvas de opinião do relator. Está em discussão, em votação, aprovado. Os protocolos 342265/11, interessado Ayrton de Matos, 566171/11, interessada Nair Campana, 566171/11, Nair Campana, 570594/11, Apgal de Aquino, e 574085/11, acompanho no mérito pela legalidade de registro, fazendo as ressalvas de opinião quanto à autuação e instrução do processo.
Em discussão, os processos relatados. Em votação, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Todos aprovados. Processo 629602/11, interessada Maria Aparecida Teixeira. E 686932/11, Mário Ribeiro da Cruz Júnior, também pela legalidade de registro, com as ressalvas de opinião do relator. Em discussão, em votação, aprovados os 2 processos. O processo 690751/11 do município de Cascavel, eu vou solicitar a retirada de pauta, senhor presidente, uma vez que foram incluídas nos proventos verbas transitórias e há uma uniformização de jurisprudência e trâmite. Solicitar a retirada de pauta, então. Está retirada. Processo 11947/12, no mérito pela legalidade de registro, com as ressalvas de opinião do relator. Está em discussão, em votação, aprovado. O processo 26677/12 da Paraná Previdência, também solicito a retirada de pauta por também haver verbas transitórias nos proventos. Será retirado. Processo 27118/12, interessado Wilson Rodrigues de Moura. 27649/12, interessada Maria Aparecida Domingos. E 36761/12, interessada Elza Aparecida Francisco, no mérito pela legalidade de registro, conforme os pareceres, ressalvando as opiniões do relator quanto à instrução e autuação do processo. Em discussão, em votação, aprovados os 3 processos relatados por Vossa Excelência. Protocolo 37253/12, de Neuza Maniese Jimenez, 51884/12, de José Artemio de Lima. Também acompanhando os pareceres pela legalidade de registro, com as ressalvas de opinião do relator. Em discussão, em votação, aprovados. Processo 51914/12, de Maria Madalena Lambré. Eu acompanho os pareceres no que tange à legalidade e registro, com as ressalvas de opinião do relator, quanto à instrução e autuação, e deixo de acolher o que foi chamado pela diretoria jurídica de observação à origem, para que, sob pena de multa, passe a fazer contar nos futuros atos de inativação o valor do benefício. Em discussão, para discutir. É só a questão do voto de vocês, se é uma determinação da Câmara de não incluir, ou é só uma observação que você. Porque se nós estamos discutindo, é só para ver como é que nós vamos encaminhar a questão também junto ao Paraná Previdência. A Câmara não está discutindo agora se aplica-se ou não os proventos, o valor dos proventos da aposentadoria, no ato de inativação. A publicação? É porque eu apenas então ressalvaria, não vou discutir a matéria, até porque no outro eu aceitei a legalidade de registro, mas eu não decidi se é ou não legal a publicação. Então, só essa ressalva, que não há prejudicialidade em relação à futura discussão da matéria, só uma ressalva pessoal minha. Sim, o voto é pela legalidade de registro, eu apenas não faço nenhuma... na realidade não se trata nem de determinação, nem de recomendação. Foi feita uma observação à origem. Não sei o que. Deve ser uma oficial origem, não vi qual a praticidade disso. Eu entendi, justamente por isso que eu não queria decidir, que nós não estamos decidindo isso, só vocês rejeitou, porque mas não estamos discutindo o mérito da determinação. Está em votação. Parecer do relator. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 189452/12, de Rita Ricardo Sim. 197358/12, de Isabela Gomes Simões. Nesses dois, senhor presidente, eu acompanho os pareceres pela legalidade de registro e deixo de acolher determinação à Secretaria de Estado de Administração e Previdência para que, em atos futuros, faça constar o valor do benefício concedido. Está em discussão. Em votação, aprovado os 2 processos. Os 2 processos seguintes, 263423/12, de Anselmo Chaves Cabral,
e 2487/12, de Gilberto Navarro Modesto, pela legalidade de registro, com as ressalvas de opinião do relator. Em discussão, em votação, aprovados. A pauta está atendida, obrigado, senhor. Que agradeço, Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para a sessão do dia 12 de março de 2013, terça-feira, para a 7ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.